Olá, pessoal! Bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Almoço Grátis. E hoje o tema é a implantação da renda básica e a necessidade de mão de obra no mercado. Então, aqui com o Lessa, com a Sani, novamente, a gente vai debater isso tudo. E, para começar, eu acho importante, para quem nunca ouviu falar sobre a quarta revolução industrial, ficar bem claro o que é e por que a necessidade da renda básica. Então, Lessa, bem-vindo aí mais uma vez e gostaria que você começasse aí, se possível, com o tema da quarta revolução industrial. Bom dia a todos. Isane, como é que você está? Tudo bom por aí? Tudo bom dia, meu povo. Vamos lá, destrinchar esse tema aí que parece extremamente complicado. Mas o Lessa vai explicar direitinho aí pra gente. Bora lá, Lessa. Bom, esse tema quarta revolução industrial, por um lado ele já está bem difundido e por outro lado algumas pessoas nunca escutaram falar. O que é a quarta revolução industrial? É um processo que está acontecendo no mundo inteiro, que é a substituição de mão de obra humana por robôs e inteligência artificial. No início, esse processo estava sendo mais efetivo em trabalhos de baixa escolaridade. A gente escutava falar na colheita de cana-de-açúcar que uma máquina com 6 operadores estava conseguindo substituir 200 homens. E como é um trabalho muito pesado, a cana-de-açúcar, e as pessoas eram mordidas por cobra, etc., todo mundo achou isso muito legal. Sendo que isso tem avançado significativamente. A Universidade de Oxford fez uma pesquisa que em 47 anos, perdão, em 25 anos, 47% dos empregos do mundo inteiro vão ser extintos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, e você pode achar um documentário no YouTube, num canal chamado Cometa, que o nome do episódio é Renda Básica, que fala que dos 60 milhões de empregos formais no Brasil, em 20 anos, 20 milhões de empregos vão ser extintos. Então, a gente não pode dizer que isso não começou. Isso já começou e já está bem avançado. Só que é como se fosse uma curva exponencial. A tendência é de começar a acelerar e ser cada vez mais rápido. E isso que está sendo a grande diferença de processos antigos na história, que sempre teve uma mudança de uma profissão, acabar, começar outra, só que agora, com a questão da informática e com a velocidade do mundo atual, hoje está tudo sendo muito acelerado, tudo muito mais rápido, e para vocês terem noção, isso também está chegando às profissões de alta escolarização, como, por exemplo, nos advogados, um programa da IBM, o Watson, ele está pegando um processo, analisando toda a jurisprudência da história, já pega e faz a defesa pronta e já entrega para o advogado, só dar uma lida e apertar o botão de send para mandar para o juiz. E está tendo um percentual de ganho maior do que dos seres humanos. E, com isso, um advogado substitui 70 advogados. E esse programa está em evolução. Nos contadores também já está tendo inteligência artificial que faz a contabilidade da empresa inteira. Então, também já tem grande chance, se você tem uma empresa grande, uma equipe de contadores, vai substituir pelo chefe, que vai fazer a supervisão só para dar um ok e mandar. Na questão também de médicos, já foram feitos vários testes de botar uma bancada de médicos para fazer diagnóstico e o computador também está sendo mais preciso do que a bancada de médicos. Eu poderia falar outros casos, mas isso está sendo em grande escala. Por exemplo, a questão de motorista de táxi, já tem táxi Uber sem motorista em Dubai, Nova York, motorista de caminhão.
é uma das profissões que mais emprega nos Estados Unidos, no Brasil, e já está tendo caminhão sem motorista. E eles vão, tipo assim, de uma distribuidora, um hub até outro hub nas grandes estradas, e aí depois o transporte local está sendo feito por seres humanos. Mas daqui a pouquinho não vai precisar de mais. Então, a quarta revolução é isso. É a mudança da mão de obra humana sendo substituída por robôs e inteligência artificial em grande escala. É interessante, eu vejo isso muito perto aqui de mim, porque o meu marido ele trabalha numa fábrica de pneus. E ele hoje trabalha numa máquina que antes funcionava com 7 ou 8 pessoas e hoje tem 4. Eles foram otimizando a máquina a ponto de não precisar mais de tantas pessoas para operar. Então, é uma realidade, já está acontecendo, não tem como a gente fechar os olhos para isso. E a verdade é que é bem provável que as máquinas sejam mais eficientes que os homens, né? Então, quem está à frente não vai ter a opção de querer botar homem, vai querer usar as máquinas até por serem mais baratas. Só complementando o que você falou, isso aí é pegar uma indústria de terceira geração e otimizar. Só que a de quarta geração, ela já está vindo, em vez de começar com 8, não é nem de 8 para 1, é mais. Eu tive a informação de uma fábrica da Coca-Cola, que abriu recentemente no estado do Rio de Janeiro, que de 1.800 empregos, agora está operando com 38 empregos. Então, a escala é essa, né? É absurdo, porque essa nova geração de indústria, ela já está sendo projetada, já é uma quarta geração de indústrias, porque as indústrias são máquinas que são todas projetadas por arquitetos e engenheiros, e essa nova geração, isso também está evoluindo, né? As indústrias de carros novos, as novas, estão vindo também com pouquíssimos seres humanos. Tem uma piadinha no mercado que fala que a indústria do futuro vão ter duas seres vivos tomando conta, que vai ser um homem e um cachorro. O homem vai ser para ficar botando a comida para o cachorro. E o cachorro é só para morder a mão do homem se ele for botar a mão na máquina, que no futuro não vai precisar. Bom, isso assusta um pouco, né? Porque aí a gente chega realmente no nosso tema. Essa relação aí da renda básica e a mão de obra no mercado. De que adianta a gente ter um monte de sei lá, trator dirigido sozinho lá por GPS, sem motorista, não tem ninguém mais trabalhando? Para que eu vou querer colher milho se eu não vou poder comprar o milho, se eu não vou ter um emprego? Explica como é que funciona isso. Isso aí é um grande problema que a nossa geração tem que resolver. A gente está no limiar dessa fase da humanidade, e isso é muito significativo, que é a questão da necessidade de muita mão de obra para um futuro próximo, nós estamos falando aí de meio século, né? É tão drástica a diferença. Isso pode ser encarada como uma coisa muito ruim ou como uma coisa muito boa. Porque se a gente achar a solução, e eu acredito que a solução é a renda básica, a renda básica é o início da solução, e a solução é a renda digna, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas o início, com certeza, é a renda básica. Então, a gente achando a solução, a gente vai ter um mundo do futuro que não vai acabar os empregos de forma geral, vai ter uma redução aí de 80%, 90%, mas uma parcela de pessoas trabalhando sempre vai existir. Fora na área cultural, que muita gente, os artistas, vão continuar trabalhando, tem muitos empregos que as pessoas gostam de fazer, que não é só pelo dinheiro. Então, tem uma parcela dos empregos que vão continuar existindo. A questão é que não vai ter emprego para todo mundo. Aquela ideia do passado, que
a gente não tem que dar o peixe, tem que dar a vara, ela vai deixar de existir, porque, como eu falei numa entrevista que eu dei com o Jornal do México, e o repórter traduziu lá, que o diretor de comunicação da Rede Brasileira de Renda Básica afirma que no futuro não vai ter cana para todo mundo, ou seja, não vai ter vara para todo mundo. Então, essa ideia a gente tem que entender, que não vai ter emprego para todo mundo. Então, a gente tem que ter uma solução para a gente fazer a transição desse mundo onde todo mundo teria que trabalhar para se sustentar, que eu entendo, para um outro mundo onde não vai ter emprego para todo mundo, os robôs e a inteligência artificial vai estar produzindo uma grande riqueza e a gente precisa da manutenção do mercado de consumo. Então, a necessidade da distribuição de renda, ela não é só de quem vai ficar desempregado. Ela é uma necessidade também dos acionistas das grandes indústrias para que o mercado de consumo não entre em colapso. Então, a gente tem que equilibrar esses dois pontos de vista para preservar o próprio sistema capitalista. E a minha proposta, ela não é comunista, é uma proposta de você turbinar o capitalismo, da gente pegar essa grande riqueza que vai ser gerada pelos robôs e injetar no mercado de consumo para a gente ter fluxo de capital e, com isso, resolver o problema da pessoa física, para que tenha uma renda digna, e resolver o problema no mercado de consumo e de toda a sociedade. Você falou aí que em uma projeção aí de 50 anos, a gente vai perder mais ou menos 80% dos empregos. Só vai ter emprego para mais ou menos 20% da população. Esses outros 80% vão ter uma renda semelhante, certo? No futuro do futuro, sim, mas entra um outro fator, que é a questão da biblioteca das coisas, que isso vai explodir também, e as pessoas não vão precisar de ter as coisas próprias. É que nem o sal, no passado, era salário, era muito caro, e hoje em dia o sal não deixou de ter importância, mas ele é acessível para todo mundo. No futuro, as pessoas não vão precisar de muito dinheiro. As pessoas vão ter, que nem a bicicleta do Itaú, vai ter o carro do Itaú, da Mercedes, disponível para todo mundo. Você vai precisar de dinheiro para algumas coisas específicas. Mas esse mundo do futuro que eu estou visualizando, né, porque ele vai existir, né, independente, a gente pode até estar ajudando, mostrar, para facilitar essa transição, mas ele, independente de nós, aqui, ele vai existir porque é uma tendência do mundo. A única coisa que eu estou fazendo é analisando o que está acontecendo e tentando minimizar as dores dessa transição. Então, respondendo a tua pergunta, sim, grande parte da população vai ter um valor semelhante, o que não vai impedir da pessoa fazer um serviço ou outro. Mas fala lá, conclui a tua pergunta. Na verdade, a minha dúvida é se isso não vai se assemelhar a um comunismo, de alguma forma. Eu pensei exatamente isso. Não, pelo seguinte, porque o comunismo, você não pode ter mais do que os outros. Então, nesse mundo, quem tiver um espírito capitalista e que quiser empreender, pelo contrário, ele vai ter um mercado de consumo gigante e comprador. Então, qualquer um que tenha vontade de crescer, ele vai poder crescer. Qualquer um que queira arrumar um emprego desses 20%, desses 10%, dessas vagas de emprego, ele vai poder se dedicar e vai ter a meritocracia e vai ter as conquistas, ele vai ter a escalada social. Então, você tem um capitalismo 100% aberto. Agora, você vai ter uma fatia da população
que ela vai ter acesso a uma renda digna, acesso a bens de consumos duráveis de alta qualidade, e ela vai poder se dedicar a outras coisas. Agora, o capitalismo não deixou de existir, não, né? Porque o comunismo, a pessoa é proibida a abrir uma empresa. O comunismo, todo mundo tinha que ter o carro igual. O comunismo, ou então em Esparta, todo mundo tinha que ter a casa igual. Então, é diferente desse projeto, que eu digo até que é um turbinar o capitalismo, é um novo capitalismo, onde todo mundo vai ter o direito a uma vida digna e um direito de ascensão social, sim. Eu acho legal isso aí, que eu acredito que quem vai crescer aí, né, quem vai ter a oportunidade de ter essas poucas vagas de emprego, provavelmente vai ser mão de obra bem qualificada, né? Isso vai ser interessante. E nós estamos falando aí em meio século, né? Um dos grandes problemas de hoje, que a gente critica a meritocracia, é que uma população de baixa renda, sem acesso a uma educação de alta qualidade, não tem como competir com uma população de alta acesso à educação de alta escolaridade. Agora, quando a gente fala aí de uma, duas gerações, três gerações, já com uma renda digna, um sistema capitalismo mais dinâmico, que a gente consiga ter uma educação de alta qualidade para todo mundo, daqui a umas duas, três gerações, porque esse processo não é rápido, a gente já vai ter aí mão de obra com mais qualidade, mais qualificado, que aí sim a gente vai poder ter pessoas concorrendo pelas grandes oportunidades de mercado com uma condição de igualdade melhor. Não vai ser assim 100% igual, porque a gente sabe, que a gente vê isso até com os artistas, filho de artista famoso já sai lá na frente, né? Por causa de sobrenome, até a aparência física, né? O Kirk Douglas e Michael Douglas é um exemplo muito claro, né? Mas de qualquer forma, eu vejo um mundo melhor do que é hoje. Lá para frente, a gente com certeza vão ter outros desafios, outras dificuldades para serem resolvidas, né? Mas no momento, eu acho que a gente está indo através de uma renda básica para chegar numa renda digna, num caminho melhor para o nosso mundo. Legal. Eu usei a palavra assemelha-se ao comunismo, realmente tem diferenças e foi legal esclarecer até para quem tem dúvidas sobre isso. Então, para ficar bem claro que é capitalismo, não é comunismo, é importantíssimo. Como seria essa transição de agora, que as pessoas ainda têm a oportunidade de trabalhar para um futuro onde as máquinas vão pegar 90% dos nossos empregos? Como seria assim? Vamos chegar, você tocou num assunto muito importante, eu só tenho que fazer uma ressalva que todo mundo não tem hoje oportunidade de trabalho. Nós estamos falando aí de perto de 10% da população brasileira que não tem oportunidade de trabalho hoje. E isso a tendência é de se agravar. Mas realmente, desculpa, a gente precisa de fazer um plano, um projeto de transição. E aí eu vou falar de duas coisas. Uma, apesar de eu acreditar que os estudos que foram feitos pela Rede Internacional de Professores, a BIAN, Basic Income Earth Network, que fala que a renda básica, de fato, ela tem que atingir 4 critérios, que é a questão de ser universal para todo mundo, incondicional, porque se a gente entende isso como um direito de todos nós, que nós já falamos nos episódios anteriores, não tem que ter nenhuma condição, e qualquer condição gera consequências negativas no processo, individual, ou seja, é um direito de cada pessoa que nasceu no planeta Terra. Eu costumo dizer, se você é filho de Deus, você tem direito. E o quarto é que seja em dinheiro, porque essa ideia de cesta básica não ativa o mercado de consumo, também não é legal. Então, quando a gente fala do conceito puro da renda básica,
O que eu vou falar agora, ela tange, né? Ela bole um desses critérios, mas eu admito isso como eu até coloquei no meu paper que eu apresentei essa ideia no 16º Congresso da Coreia do Sul, lá em Seul, que seria um caminho para a incondicionalidade. Então, entendendo isso como uma fase para você chegar na verdadeira renda básica e no futuro renda digna, que seria você ter uma diferenciação entre quem tem contrato de trabalho e quem não tem contrato de trabalho. Então, essa ideia é extremamente importante, e a gente tendo, por exemplo, hoje, no Brasil são 60 milhões de empregos formais. E se o governo pegasse e desse uma renda básica para todo mundo, vamos botar assim, R$ 50 para todo mundo, porque eu acho, inclusive, que isso não é um projeto só. Eu, em momento nenhum, estou falando para acabar com o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, que são para os mais necessitados. A renda mínima, ela pode continuar existindo até a gente chegar na renda digna, que aí não vai precisar mais da renda mínima. Mas a gente pode manter, na época, algum tempo atrás, o Bolsa Família era de 29, 30 bilhões de reais, que é um percentual baixo do PIB. A gente incluir uma renda básica de R$ 50 para todo mundo, e depois ter uma outra fase aqui para os jovens e adolescentes, que eu vou falar daqui a pouquinho. E vários processos que a gente vai conseguindo em paralelo para que a gente consiga chegar na renda digna, a gente pode conseguir atuar com vários processos em paralelo, né? E o quarto que eu ia falar aqui é a questão do com contrato de trabalho e sem contrato de trabalho. Então, como é que seria isso? O governo poderia... você já ter uma renda básica para todo mundo, R$ 50 para todo mundo, legal. Todo mundo, quer dizer que com contrato de trabalho e sem contrato de trabalho. E aí a gente pega, se tiver uma falta de mão de obra do mercado, você dá um plus para quem tem contrato de trabalho. Então, teria para essas 60 milhões de pessoas um valor a mais. E eu até coloco nesse paper que isso poderia ser usado até para um combate à inflação. A gente teve, durante um período aí, uma inflação indexada, porque todo ano tinha um reajuste de salário mínimo de 10%, e aí todo ano, o que acontecia? O mercado de empresários, né, reajustava todos os produtos em 10%. E aí, no ano seguinte, a inflação chegava a 10%, tinha reajuste de salário mínimo de 10%, e tinha novamente a inflação de 10%, a indexação da inflação. Então, imagina que se o governo, por exemplo, na próxima virada de salário mínimo, em vez de que a indústria pagasse esse aumento do salário mínimo, o governo desse o 10% do salário mínimo quando renda básica para todos os que têm contrato de trabalho. Seria uma quebra da indexação da inflação e um estímulo para quem tem contrato de trabalho. Isso tem vários fatores positivos, como, por exemplo, quando você estimula a assinatura de contrato de trabalho, você estimula a contribuição para a Previdência Social. E, inclusive, isso é um outro problema que está se formando no Brasil, gravíssimo. Eu só vi um candidato na eleição recente falando que só ele que estava vendo isso. Que essa questão da uberização, precarização dos empregos está gerando uma quantidade de 50 milhões de pessoas no Brasil que não estão contribuindo com a Previdência Social, que não vão ter aposentadoria no futuro. Então, isso ainda não explodiu, mas está se criando uma bolha gravíssima no mercado de trabalho brasileiro, que, dentro das minhas previsões, a solução também vai ser a renda básica e uma futura renda digna. Mas
é importante a gente ficar atento a isso. Mas voltando à tua pergunta, então, se a gente tiver um mecanismo que o governo possa, em caso de necessidade, ele aumentar para quem tem contrato de trabalho ou para quem não tem, fizer essa diferenciação, ele vai poder ajustar, usar a distribuição de renda para equilibrar o mercado de trabalho. Então, isso poderia ser uma ferramenta muito útil nesse caminho até a incondicionalidade. Então, eu respondi metade da tua pergunta, como que a gente faria nessa transição. E tem uma outra ideia que seria uma ideia semelhante à fase que foi muito discutida pelos nossos ilustres e brilhantes senadores da década de 1880, quando foi discutido a libertação de escravos no Brasil, que apesar de ser um tema que hoje em dia a gente tem claramente como absurdo, na época tinha vários debates positivos a favor da escravidão e contra a escravidão. E um dos argumentos dos escravagistas é que, caso fizesse a liberdade dos escravos, teria um colapso no mercado de trabalho. Quem iria trabalhar? E esse argumento ele está sendo usado novamente hoje. E a gente está falando da verdadeira liberdade, que seria o fim do bullshit jobs, né? A pessoa está tendo... tem até um vídeo na home do site da Rede Brasileira de Renda Básica, que é o www.rendabasica.com.br, que fala sobre isso. É o fim da escravidão moderna, que são pessoas que recebem um salário que mal dá para pagar moradia, alimentação, vestuário, e trabalha só para sobreviver. É quase como eram os escravos. A única diferença é que recebem um salário. E também tem livros americanos que falam do bullshit jobs. Né? São trabalhos que se assemelham à escravidão. Então, quando você tem uma renda básica, você tem o direito de falar não, né? E usar esse dinheiro para fazer um curso, para se aprimorar, para procurar um emprego que pague melhor, né? Para você evoluir na vida. Então, essa questão de como vai ser essa transição no mercado de trabalho e, consequentemente, no mercado de consumo, a gente pode aproveitar o exemplo do passado e fazer uma analogia. Eu não estou colocando aqui exatamente a mesma coisa, mas a gente pode fazer uma analogia o que foi discutido e foram geradas duas leis naquela época. Uma lei do sexagenário e a outra lei do ventre livre. A lei do sexagenário, no Brasil já existe uma semelhança, que caso a pessoa chegue a 65 anos sem nenhuma fonte de renda, ela tem direito a um salário mínimo, o BPC, se eu não me engano. Então, já tem essa coisa semelhante. E a Rede Brasileira de Renda Básica, recentemente, ela fez uma proposta aos partidos, né, em especial a um partido que a gente teve a oportunidade de participar de uma reunião para contribuir com o projeto de plano de governo, que nós levantamos uma bandeira que a gente já fala há muito tempo, que existe uma parcela das crianças no Brasil que recebem um valor, um incentivo para ajudar na alimentação, na educação, que é através do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Tem uma outra parcela de crianças no Brasil que também tem um incentivo do governo federal, que são os filhos de rico, que é através da dedução de imposto de renda de quem paga muito imposto. Então, filho de pobre tem uma distribuição de renda e filho de rico também tem. Mas a gente tem um hiato aí no meio que está alguns pobres e a classe média
que não recebe nada. Então, tem uma parcela das crianças brasileiras que não recebem nenhuma distribuição de renda. Então, uma das propostas da Rede Brasileira de Renda Básica é que a gente começasse e fizesse para todas as crianças. E esse valor é relativamente pequeno, porque grande parte delas já tem, né? Então seria só reorganizar isso, e aí você precisaria de um complemento para você garantir para todas as crianças. Nesse debate, se falou a fazer até jovens e adolescentes até 18 anos, mas culminou numa das propostas dos candidatos, que está falando em dar R$150 para todas as crianças até 6 anos de idade. Então, isso acabou sendo incluído aí nas promessas de campanha eleitoral. E isso é oriundo desse debate que a Rede Brasileira de Renda Básica está fomentando. Mas, enquanto a gente estava nesse debate das pessoas com até 18 anos já terem uma renda básica, e nós não estamos falando aí de uma renda digna, né? Nós estamos falando aí de R$150. A gente poderia entender o seguinte, que ao invés de ter uma porta de saída, que após a pessoa ter 18 anos, a pessoa perderia o direito, seria não ter porta de saída. E aumentando esse grupo de jovens e adolescentes, que seria até 18 anos, passaria a ser até 19, depois de um ano, até 20, 30, e quando chegasse aos 65, a gente teria toda a população com uma renda básica. Mas também não é isso a solução completa, é como eu estou falando, é uma daquelas fases, porque a gente tem que chegar na renda digna e o valor de R$150 não é suficiente para que daqui a 45 anos ou 47 anos, né, depois de 18 para chegar nos 65, onde não vai ter emprego para todo mundo, que a pessoa só receba 150. Né? Aí já vai ter que ser uma renda digna, que no meu projeto seria de 2 salários mínimos por pessoa, a gente começando com um valor pequeno agora de R$50, e que ele vai crescendo lentamente até chegar nesse valor. E a gente vai colocar aqui, e de repente pode ser até o próximo podcast, como usar a distribuição de renda para acelerar a economia, e até no projeto que eu levei para a Universidade de Economia de Lisboa, eu provo que você usando a distribuição de renda para acelerar a economia e turbinar o capitalismo, em torno de 37 anos você dobra a arrecadação, em 45 anos você chega quase a ser 3 vezes a arrecadação do que é hoje, o que isso permitiria você distribuir 50% do arrecadado. E aí sim chegar a 2 salários mínimos. Mas isso eu vou deixar para explicar num outro episódio. Então, é viável sim uma renda digna e a gente vai falar disso no futuro. Mas, concluindo a resposta, a gente poderia ter uma coisa semelhante à lei do ventre livre, que seria você começar pelos mais jovens, né, pelas crianças e adolescentes, e ir crescendo até que ele chegue a 65 anos, que já teria encontrando as pessoas que já têm um salário mínimo, e aí a gente conseguiria atender toda a parcela da população. A vantagem dessa ideia é porque você teria a população atual, entre 18 e 65, que mantém o mercado de trabalho hoje, ela não receberia um valor muito grande e não iria ter uma debandada do mercado de trabalho, iria permitir essa transição. Então, é uma coisa importante, e eu comentei isso no episódio passado, e eu acho que os políticos estão querendo uma solução imediata, dar R$1.000 para cada pessoa, e eu discordo desse valor tão grande, abrupto. O problema da implantação da quarta revolução industrial, ele é gradativo. Os robôs estão roubando os empregos gradativos e a solução ela tem que ser gradativa. A gente não pode pegar e pensar num valor tão grande, porque senão a gente vai gerar outros problemas. Porque se a gente pega para 25% da população já de R$1.000, que é quase um salário mínimo,
quem trabalha aqui, que ganha um salário mínimo, vai ficar revoltado e vai ter um desequilíbrio no mercado de trabalho. Então, eu reafirmo, a solução é você começar com um valor pequeno para todo mundo, inclusive para quem está ganhando salário mínimo, e ir crescendo para todo mundo. Você pode até ter uma renda mínima para os mais necessitados, concordo, mas a solução não é querer dar R$ 1.000 para todo mundo. E hoje, né, a gente tem que debater melhor, que é o que a gente está falando hoje, exatamente nessa transição. E o que eu estou vendo de proposta de transição não está sendo boa. A gente tem que sentar e rediscutir esse assunto. Obrigado, Leto, pelo esclarecimento. Sempre muito bom aqui ouvir o que você tem para falar. Eu queria que você fechasse aí o nosso podcast de hoje, fazendo uma conclusão aí, dizendo o que você vê de futuro aí com todas essas transformações e essas propostas que a gente tem que pensar e analisar e estudar muito bem, mas se mexer, porque a gente não pode ficar parado. Você falou uma coisa extremamente importante. A gente tem que começar agora, hoje, a buscar a solução para o problema. Não dá para esperar o mercado de trabalho já está completamente desestruturado para achar a solução. Inclusive, isso é um dos responsáveis pela ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. E as pessoas não estão se atentando a isso. Essa pressão que está tendo no mercado de trabalho está revoltando parte da população que está se deixando levar pelo que levou a sociedade alemã ao nazismo, que é a ascensão da extrema-direita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos ser positivo. O que a gente está vendo? O que a sociedade vai ter que fazer agora? Uma escolha. O que quer para o futuro? Se a gente quer ter uma sociedade onde todo mundo tenha uma renda digna, capacidade de consumo, que seja uma sociedade rica, que todo o Brasil, que todo mundo seja rico e a gente tenha um mercado de consumo exuberante, ou se a gente quer uma sociedade onde toda a população vai ser pobre e a gente vai ter um mercado de consumo subdesenvolvido. É isso que eu estou falando. A gente tem que prestar atenção no benefício econômico que a distribuição de renda vai fazer. A gente expandir o mercado de consumo e acelerar o capitalismo, acelerar a economia, gerar mais oportunidades para as pessoas. As pessoas muitas vezes falam, mas tem vagabundo, preguiçoso que não quer trabalhar. Boa sorte aos preguiçosos. Eles vão fazer parte da sociedade sendo consumidores. E os esforçados? Imagina o que esse recurso vai fazer na mão de quem quer trabalhar. A gente vai ter pessoas com capital para empreender, criar os seus empreendimentos e com mais mercado de consumo vão poder ganhar mais dinheiro. Então, isso é mais capitalismo. E a gente vai ter que ter algumas soluções, e eu já vou adiantar uma, aqui é a questão da biblioteca das coisas, porque a gente tem que projetar um futuro também com sustentabilidade na área da ecologia. Então, isso é um outro projeto que a gente vê uma transição também de uma economia baseada nas coisas, na industrialização de bens de consumo, para uma sociedade baseada mais em bens de serviços, né? Que seria o turismo, a cultura, viagem, gastronomia. Então, isso é um outro capítulo que a gente tem que estudar, né? Essa transição e esse capitalismo turbinado sobre a questão do equilíbrio ecológico. Beleza, temos que falar disso, mas o ponto principal é esse. Nós temos que decidir, escolher se a gente quer uma sociedade pobre, com o mercado de consumo subdesenvolvido, ou se a gente quer uma sociedade rica, onde todo mundo tenha dinheiro para consumir e um mercado de consumo exuberante. O que você acha melhor para o nosso país? Você decide. Muito legal. Agora todo mundo está com o dever de casa aí de refletir e foi muito bom participar aqui com vocês de novo. Um abraço e até o nosso próximo episódio.
Até a próxima e boa sorte aos preguiçosos. Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço a todo mundo e eu tenho certeza que a gente está construindo um país melhor, um mundo melhor.